Nós vamos abrir a palavra de Deus ainda no capítulo 14 de Números, a última sessão do capítulo 14. A última sessão, como está dividido pela Sociedade Bíblica, vai do verso 39 ao 45, mas só a título de lembrança, de contexto, eu queria ler do verso 36 até o final. Diz assim a palavra do Senhor: Os homens que Moisés mandara espiar a terra, e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, esses mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram. Falou Moisés estas palavras a todos os filhos de Israel, e o povo se contristou muito. Levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram ao cimo do monte, dizendo: Eis-nos aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor tem prometido, porquanto havemos pecado. Porém Moisés respondeu: Por que transgredis o mandado do Senhor? Pois isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante de vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus ali estão diante de vós, e caireis à espada, pois uma vez que vos desviastes do Senhor, o Senhor não será convosco. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cimo do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até Horma. Amém. Oremos. Ó Senhor, nos ajuda nessa manhã a, por meio da pregação poderosa, Senhor Deus, da Tua palavra, tratar os nossos pecados, Senhor. Retirar de nós a nossa iniquidade, a nossa insistência, a nossa rebeldia, porque somos assim naturalmente. Para que não sejamos como esse povo, Senhor, disciplinados e até mesmo mortos, não para a desgraça eterna, porque é o Teu povo, mas para que haja temor no meio do povo. Ó Senhor, nos livra da Tua ira, Tua santa ira, Senhor, nos dando um coração e uma disposição mais santas e justas perante o Senhor. Fala-nos, Senhor, nessa manhã. Nós somos Teus servos e Te ouvimos. Amém. Coisa difícil, irmãos, é saber que o tempo não volta mais. Tenho certeza que em cada um dos irmãos, em cada uma das vidas dos irmãos, ao longo da história, você se lembra de casos que você cometeu algo que não deveria ter feito, que você disse uma palavra que não deveria ter dito, que você foi negligente numa situação quando deveria ser diligente, e você pecou, e você fez mal a alguém, e você magoou, e você foi grosseiro, e você não ajudou, e quando passa o tempo, e você se lembra daquela situação, machuca muito. Você tenta voltar e dizer, me perdoe, e o perdão muitas vezes é concedido, mas já não é mais a mesma coisa. O clima já não é mais o mesmo. A amizade foi ferida, a cicatriz, a ferida sarou, mas ficou a cicatriz.
E você tenta de todo jeito recomeçar e dizer, não, agora nós estamos bem. E é verdade que realmente ali o laço foi refeito. Mas o tempo que você deveria ter usado para se arrepender era o tempo de não fazer aquilo. Palavras que você disse a um amigo, uma grosseria com seu marido, com sua esposa, e o tempo de se arrepender é hoje. O correto seria não fazer. O correto seria, lembre-se da exortação do Senhor. Lembre-se de que o que deve sair da minha boca é a palavra que edifica. O que eu devo fazer, o que eu devo pensar é aquilo que me leva para o alto. A maneira que eu devo lidar com meu irmão é como eu amo a mim mesmo, eu amo meu irmão. Então, hoje é o dia de se arrepender. Hoje é o dia de você repensar a sua vida. Mas tem coisa que não dá mais para voltar. Passou. O tempo já foi. Mas nas nossas relações é possível tentar novamente. Todo dia é dia para você tentar novamente reatar uma relação que foi quebrada. E é o tempo que nós temos é esse enquanto estamos vivos. Todavia, quando você está pensando nisso, em relação ao seu relacionamento com Deus, você precisa entender, haverá um dia que não teremos mais tempo de nos arrepender e voltar atrás. Haverá um dia, irmãos, que o que vai sobrar para você é choro. Eu não posso usar a palavra arrependimento, porque a palavra arrependimento, dentro de um conceito bíblico, ele está ligado à graça. Você se arrepende e você de graça recebe a salvação. Então, nesse último dia, não haverá arrependimento. Haverá lamento, haverá tristeza, haverá choro, haverá sim tudo isso, muita decepção pela vida, mas não haverá arrependimento, porque o tempo já passou. Não tem como você restaurar a maior de suas relações, que é a relação com o seu Criador. Nesse dia, é verdade, todo joelho se dobrará. Paulo explica isso quando escreve aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do verso 9 até o 11. Toda língua confessará. Se você observar a estrutura do texto de Paulo aos Filipenses, ele está falando primeiro do estado de humilhação de Cristo, verso 5 até o verso 8, quando ele está vivo e ele cumpre toda a lei e morre completamente para cumprir a lei. Mas depois do verso 9 em diante, ele não está falando mais do estado de humilhação, ele está falando do estado de glorificação, ou seja, quando Cristo reina. Então haverá um dia, segundo Paulo, que todo joelho vai se dobrar a Cristo, toda língua vai confessar, mas não haverá mais arrependimento. É só o confessar que Ele é Senhor. Só vai ter tempo para isso, para choro e lamento, mas não vai ter tempo mais para arrependimento, porque passou o tempo do arrependimento. E sua relação com Deus vai estar quebrada por toda a eternidade. Toda a eternidade no inferno. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus já vem aturando esse povo há muito tempo. Ele diz isso no capítulo 14, até aqui eu aturei. Veja, ele diz isso no capítulo 14, verso de número 18, ele diz: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa iniquidade e transgressão, ainda que não inocente o pecado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta gerações. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia. Veja agora, e como também tens perdoado a este povo desde
a terra do Egito até aqui. Ninguém pode dizer que Deus é um Deus impulsivo, que você peca uma vez, ele vem e imediatamente lhe disciplina. Não é assim. Não, esse não é o Deus da Bíblia. Ele volta a esse tema no verso 22 e diz: nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória, os prodígios que fiz no deserto e no Egito, todavia me puseram à prova já 10 vezes. Vocês não pecaram contra mim uma vez, não. Mas não foi uma nem duas, não. Foram 10 vezes que vocês me provocaram. E eu citei cada um dos outros 9 textos, desde Êxodo, que eles vêm pecando no sermão passado. Desde Êxodo 15 até Números 14, 10 vezes vocês me provocaram. Então nem esse argumento que às vezes nós temos com os nossos pais, dizendo: mas a pessoa não tem paciência comigo. Eu só fiz uma vez e o senhor já vem dessa maneira, com essa grosseria. Não. 10 vezes vocês pecaram, 10 vezes desde o Egito eu venho perdoando. Agora acabou. E por que acabou, irmãos? Por que Deus não vai perdoar mais 10 vezes? Porque tem um sentimento dentro do homem que nós especialmente provamos no Brasil, que é o sentimento de impunidade. Quando a lei não é cumprida e não acontece nada com o que descumpre a lei, o que gera na sociedade é: de que serve essa lei? Para que lei? Porque se eu fizer, eu vivo. E se eu não fizer, eu vivo também. Então eu vou fazer a minha própria lei. Só que não é assim com Deus. No Brasil muitas vezes funciona assim, graças a Deus tem mudado isso. E a gente está vendo aí que as pessoas estão sendo presas e pessoas poderosas estão sendo presas. Isso gera esperança para a nação. Mas se não houver punição para o pecado, se não houver punição para aquele que claramente se rebela contra o Senhor, então Deus não é justo juiz. Então 10 vezes ele perdoou, mas agora ele vai punir. Não confunda essa punição com o inferno. Lembre-se, eu tentei mostrar isso no sermão passado também, indo para Deuteronômio capítulo 1, quando lá é dito que o próprio Moisés, ele fala com suas próprias palavras que nem ele vai entrar na terra, porque ele se rebelou também contra Deus durante a estada no deserto. Quando ele fala para a pedra, grita com a pedra, bate na pedra, e por conta da rebelião dele, ele também não vai entrar. Então, se nós entrarmos nesse caminho, pensando que essa punição do povo de Deus é perder a salvação, então, meu irmão, você está dizendo que Moisés está no inferno. Nenhum de nós tem coragem de dizer isso, porque não é o que a Bíblia fala. Então, o que nós estamos dizendo aqui é o seguinte: se você, que é filho de Deus, que é povo de Deus e continua insistentemente quebrando a lei de Deus e acha que nada vai acontecer, fique ciente disso. Deus é longânimo, ou seja, a ira dele demora a ser derramada, mas tem um fim, tem um dia em que ele diz: pronto, aqui não passa mais. E daqui em diante vai haver punição. Vai haver punição. O que é que vai acontecer com eles? Final do texto, aqui no verso 37, diz assim: esses mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. A praga é algo conhecido na linguagem bíblica. A praga, as 10 pragas do deserto, no Egito, aliás, as 10 pragas que foram lançadas sobre Faraó e sobre os egípcios. Mas a praga em si não é nada. Você não vai entender nada se Deus simplesmente lançar uma praga. A lepra, por exemplo. Vocês se lembram? A lepra era como que uma praga de disciplina em Levítico 13 e Levítico 14. Mas a estrutura da revelação de Deus
por meio de sinais no Antigo Testamento você tem palavra, ato, palavra. Ou seja, o anúncio do que Deus vai fazer, a ação de Deus, e depois Deus volta para interpretar o que Ele fez. Então aqui você tem exatamente isso. Não é a praga pela praga, mas Deus anunciou: não deem ouvidos aos espias. E Deus disse aos espias, alertando por meio de Moisés: cadê os frutos? Vocês não viram os frutos? Sim, nós vimos. Então por que vocês estão ainda, de maneira incrédula, duvidando do Senhor? Mas porque nós vimos os gigantes também. Ora, mas o Deus que tirou vocês do Egito não pode também derrubar os gigantes? Eles dizem: não, Deus não pode. Então vem o ato. Veja, a palavra de exortação, o ato, a praga. E agora Deus está interpretando o próprio ato dele. A praga veio por conta que eles não ouviram minha palavra. Então a disciplina, ela vem dessa forma. Você não é de um dia para outro, você chega na igreja num dia e no outro está disciplinado. Não funciona assim. Você chega e você é cuidado, e você é exortado, e você é orientado. Então quando você se rebela constantemente, vem a disciplina, a interpretação. Isso é por conta daquilo. Por outro lado, se você passa um versículo adiante, no verso 38, o texto diz: mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram. Eu acho esse versículo fantástico, porque primeiro ele está fazendo uma junção entre esse verso e o anterior, mas é uma contraposição. Algo foi dito e o contrário agora vai ser feito. Então, enquanto uns morreram, Josué, aí tem dúvida de quem é Josué? Filho de Num. Calebe, não é um Calebe, é Calebe, filho de Jefoné. Vocês são pessoas históricas. Eles viveram, eles fizeram parte de Israel, eles estavam ali, veja, entre os espias que foram espiar a terra. Ou seja, não há dúvida, eles estavam no meio do mundo, eles estavam no meio da pressão que o mundo dá para você ser incrédulo, e eles sobreviveram. Dez se desviaram. Dos 10, a palavra dos 10 espias, milhares se desviaram. Aí a palavra de Deus toma dos milhares e tira 2 e diz: mas estes meus filhos sobreviveram. Então Matthew Henry ele diz: porque a morte não erra o alvo. A morte não erra o alvo. A morte vai chegar exatamente naqueles que pecaram. Aí eu me lembro do Salmo 91, no versículo 7, que diz assim: caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Você é único e você tem milhares ao seu redor. Podem morrer todos, você não vai morrer. Existe sim uma interpretação equivocada desse texto que veja que eu vou ser protegido de tudo que há nesse mundo. Assim você não vai morrer nunca, né? Mas aqui é sim uma promessa de proteção especial para o povo de Deus. Mas essa proteção ela se vê cabalmente não nesta vida, mas na vida vindoura. Porque se você lembra, por exemplo, de Mateus 7, quando vai falar do caminho estreito e do caminho largo, ele diz que o caminho estreito é mais difícil, mas não diz só isso não. Ele diz: poucos entrarão nele. E quando ele vai falar do caminho largo, ele fala de uma multidão entrando por ela. Mas Deus não vai confundir o seu rebanho. Deus não confunde ovelha com bode. As ovelhas ele vai trazer para o seu aprisco.
e o rebelde ele vai exterminar. Porque é a figura do bom pastor. E ele diz, o próprio Cristo diz, porque o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Ele não dá a vida por todos os animais, ele dá a vida pelas ovelhas. Nessa ideia de multidão, ou seja, de universalidade, que o mundo entrou, todos vão ser salvos, né? E a pregação de hoje é essa universalista, todo mundo vai ser salvo. E Cristo diz, não. De todos os animais eu vou salvar as ovelhas. E você precisa entender que isso é sentido figurado. De todos os povos do mundo eu vou salvar o meu povo. Então do meu povo nenhum vai se perder. 1000 vão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita. Tu, somente tu, não serás atingido. Ele está falando do povo, é verdade. Tu é Israel? Tu é Israel? Mas tu é você, o indivíduo. Porque a salvação tem isso. O princípio da salvação é também assim. É um povo e é um indivíduo. É um povo e é um indivíduo. Quando Deus vai falar, por exemplo, sobre Israel, ele dizia, Israel, meu primogênito. Então ele se referia a um povo de milhões de pessoas como um indivíduo. Mas quando ele vai executar salvação, ele trata com o indivíduo como pessoa e não como um povo. Você entende isso? Deus vai salvar uma igreja corporativamente, um povo de todas as nações, mas ele não vai salvar no atacado. Ele só salva no varejo. É um por um. E ele vai tratar um por um. Não vai tratar no atacado. Então 1000 vão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita. E você pode ter certeza, se todos se perderem, a igreja não se perderá. A morte não erra o seu alvo. Voltando lá para o texto de Números 14, agora no verso 39, ele diz, falou Moisés estas palavras a todos os filhos de Israel, e o povo se contristou muito. Acho interessante porque isso é como se fosse o retorno ao princípio do texto. A habilidade de Moisés é impressionante, dada pelo Espírito Santo. Porque veja como é que começou o capítulo 14. Capítulo 14 começou assim: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Aí o verso 39, falou Moisés essas palavras a todos os filhos de Israel, e o povo se contristou muito. Aí veja o verso 40, levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram ao cimo do monte, dizendo, eis-nos aqui, subiremos ao lugar que o Senhor tem prometido, porquanto havemos pecado contra o Senhor. Então veja, ele está fazendo a comparação. Houve um tempo que o povo chorou sem motivo, porque o início do capítulo 14 está diretamente ligado com o relatório dos espias no capítulo 13. Então o choro lá é sem motivo. Nada havia acontecido no início do capítulo 14 para que esse povo chorasse. Eles choravam sem motivo. E como Deus é Pai, e pais sabem o que é isso. Quando o filho da gente chora sem motivo, a gente dá um motivo para ele chorar. Você está chorando? Aquele choro, né, de criança que é o choro sem propósito, é só manha. Então você está chorando? Então agora eu vou dar um motivo para você chorar. E você apanha, você é disciplinado para ele aprender que para chorar tem que ter motivo. Tem hora até para chorar. Então agora quando vocês estão chorando agora porque vocês agora têm motivo. Vocês vão padecer no deserto. É a palmada que Deus está dando no povo. O meu filho precisa ser disciplinado. Aí nesse momento que o pai vai disciplinar o filho, não adianta ele, papai, desculpa. Agora não. Eu lhe perdoo, mas você vai apanhar.
pai não faz isso porque gosta de ver o filho sofrendo, porque tem prazer no sofrimento. O pai não é assim. Quando eu falo pai, pai e mãe, não é isso. É porque você tem prazer em ver seu filho lhe obedecendo. E para que isso aconteça, você tem que dar limite. E é interessante porque quando eles murmuravam, eles se levantaram logo cedo. O texto diz isso: levantou-se, pois, o povo rapidamente. É aquela ideia de que eles, quando ouviram o relatório, se levantaram e foram chorar. Aí agora também, quando eles veem a desgraça chegando, levantaram-se pela manhã, de madrugada. E eles vão dizer: não, agora a gente vai fazer o que Deus mandou. Mas eu queria chamar a atenção para você para o princípio que está sendo revelado. Lá, eles deviam ter chorado e dito: Senhor, perdoa a nossa iniquidade, a incredulidade. Eles foram exortados no verso 9, observe: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. É Deus falando por meio de Moisés: vocês estão pecando, vocês estão chorando porque não devem, mas eu estou exortando vocês: não temam, eu sou convosco. A minha presença não está com aquele povo, está com vocês. O momento é agora, eu vou derrotar os seus inimigos. Aí o povo diz: não, o senhor não pode. Mas quando vem o anúncio da disciplina, eles dizem: não, agora nós vamos fazer a vontade de Deus. É agora o momento de fazer a vontade de Deus. Aí Deus diz: não, agora não. Agora vocês não vão. Porque se vocês subirem agora, vocês vão ser derrotados. Vocês vão ser envergonhados. E o povo insiste em dizer: nós vamos agora. Porque é agora que eu vou fazer a vontade de Deus. É do meu jeito que eu vou cumprir a lei. É da maneira que eu interpreto a Bíblia que eu vou cumprir a lei. É com o meu braço que eu vou fazer. Eu vou me salvar com a minha própria força. Porque são filhos de Adão. São filhos de Adão. Adão, quando Deus disse assim: não coma do fruto, ele comeu. Mas Deus tinha dito também: se você comer do fruto, você vai morrer. E o capítulo 20, verso 25 do capítulo 2 termina dizendo: eles estavam nus e não se incomodavam, não se envergonhavam. Depois que eles pecam, o verso 7 do capítulo 3 diz: agora eles estão nus e se envergonham. Aí Adão diz: agora eu vou fazer a vontade de Deus. Eu não fiz quando ele mandou, mas agora eu vou fazer. Eu vou desfazer a maldição. Aí Adão vai, pega folha de figueira e faz uma costura lá, e faz cintas para si e para sua esposa. Ele diz: agora eu estou cumprindo a vontade de Deus. E Deus diz: não, Senhor, não aceito. Você está entendendo o que é que Adão estava fazendo ali? Semelhante a esse povo aqui no deserto, eles estão construindo a salvação para si. É a salvação do meu próprio braço. Eu estou negando Cristo, dizendo que eu estou me submetendo a Ele. Porque o que é a negação de Cristo? É a negação da obra dele. Mas você não vai negar, você não blasfema a Deus simplesmente dizendo: Cristo não existe, não creio. Outro tipo de blasfêmia é você dizer: eu creio, mas eu faço por onde? É muito comum isso, irmãos. Veja, eu vou ser salvo porque, se você me comparar com a maioria das pessoas, eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não sou embriagado, eu não sou glutão, logo eu estou salvo. Então, para você não precisa Cristo. Isso é rejeitar a obra de Cristo. E é exatamente isso que esse povo está fazendo. Nós vamos nos levantar e agora nós vamos subir e acabar com os nossos inimigos. Eu acho interessante porque, por outro lado, pensando de outra forma, uma forma mais ampla, hermenêutica,
você pode entender que uma hora uma coisa que Deus disse que é pecado, proibido, a outra hora Ele pode mudar e dizer, não, agora você tem que fazer. E outra coisa que você deveria fazer, você não pode fazer. Não é que Deus muda a lei, mas Ele muda, por exemplo, a aplicação da lei, a administração da lei. Deixa eu dar alguns exemplos aqui. Qual era o dia em que o povo deveria se reunir no Antigo Testamento? Era o sábado, o dia do Senhor. Mas o Deus que tem poder para estabelecer o dia, tem poder também para mudar o dia. Então Ele muda do sábado para o domingo. Porque Ele está interpretando o seu ato, lembra? Ele diz, vai vir o descanso. O descanso veio em Cristo. Qual foi o dia que o descanso veio? Na sua ressurreição, primeiro dia da semana. A interpretação é, agora vocês não adoram mais no sábado, mas vão adorar no domingo. Porque Ele é o legislador, Ele é que diz onde está a lei. Antes era circuncisão, derrame o sangue do prepúcio do filho, ao 8º dia. Agora é a água do batismo, sobre homens e mulheres. Antes era a Páscoa, agora é a ceia. Antes era o sacrifício derramando sangue, agora não tem mais sangue. Porque Deus muda. Aí veja, nesse mesmo sentido, qual é o pecado hoje? A vontade de Deus que estava estabelecida para o Antigo Testamento, e ela foi progredindo com a revelação no Novo Testamento. Aí o povo agora quer voltar para o Antigo Testamento. Aí celebra a Páscoa, celebra Pentecostes. Não é assim? É Páscoa, é Pentecostes, é festa dos tabernáculos. Mas por que isso agora é proibido? Aí eu quero dizer, mas não está na Bíblia. Olha, está na Bíblia também que Sansão se matou, você vai se matar porque está na Bíblia. Isso é um argumento tão tosco. Não, tal coisa está na Bíblia. Está na Bíblia. Tem um monte de coisa que está na Bíblia, você não vai fazer porque está na Bíblia. Nem tudo que está na Bíblia é para ser feito no culto. Agora, tudo que está no culto é porque está na Bíblia. Então, é ter cuidado, irmãos. A hora de se fazer o que Deus mandou é hoje, porque depois é só lamento. Veja o que o autor da carta aos Hebreus nos ensina, irmãos. Hebreus capítulo 3. Capítulo 3 de Hebreus é como se fosse um resumo, trazendo à memória o que aconteceu ali em Números 14. Ele diz assim: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote na nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, veja, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos, veja, por conta da tentação, eles tiveram que passar 40 anos no deserto. E o que foi a interpretação de Deus daqueles 40 anos? Minhas obras, meus sinais. A disciplina faz você ver as obras de Deus. Para quê? Verso 10. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tendo cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário,
exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. O pecado deles não era medo, não. O pecado deles era incredulidade. A raiz do nosso pecado, irmãos, é essa: incredulidade. Você não peca simplesmente porque você tem um problema naquela área. Você peca porque você é incrédulo. Porque se a gente tivesse realmente fé que Deus é aquilo que Ele é, que a Bíblia diz que Ele é, nós não pecaríamos. Tamanho seria o temor. Mas porque somos incrédulos, em certos momentos ateus, é porque é nesse momento que se revela o nosso pecado. E é por isso que tem que ser trazido à memória tudo que nós cremos, irmãos. E às vezes a gente não entende porque o culto tem que ser repetitivo no sentido de estrutural. Porque toda pregação tem que ir para a cruz. Porque sempre temos que ser exortados. Até naqueles textos que são de ânimo, você precisa ser exortado. Porque nós somos incrédulos. E se não houver exortação, nos esquecemos de quem Deus é. Então ele vai dar destino àquele povo, voltando para Números capítulo 14. A partir do verso 41. Porém Moisés respondeu: por que transgredis o mandado do Senhor? Pois isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante de vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus ali estão diante de vós, e caireis a espada. Pois uma vez que vos desviaste do Senhor, o Senhor não será convosco. Tem um adesivo de carro, que acho que os irmãos já até viram algum dia. É a primeira vez que eu li, eu achei engraçado, mas depois eu pensei, esse cidadão está certo. É uma frase curta que diz assim: sem Deus nem tente. Agora pense numa verdade. Mas sem Deus nem tente. Eu acho que o sujeito não se dá nem conta do que ele está dizendo ali. Eu não sei qual é o conhecimento teológico que ele tem. Mas é exatamente as palavras de Moisés: sem Deus nem tente. Porque vocês tentaram o Senhor, não tentem vencer seus inimigos. A presença de Deus não está com vocês. É interessante porque ele tinha dito ainda no capítulo 14, não tenham medo dos amalequitas, não tenham medo dos cananitas. Por quê? Porque a presença de Deus não está com eles. Aí agora ele diz: agora vocês temam, porque a presença de Deus não está mais com vocês. Se desviaram do caminho, Deus não está com você. Ele não está dizendo isso para o incrédulo, não. Ele está dizendo isso para um crente. Ouça a palavra do Senhor. O momento é hoje. Se você diz que professa a fé no Senhor e com incredulidade no coração tem vivido, você está se desviando de Deus. E quando você se desvia de Deus, nem tente. Não tem semana abençoada para você, não. Toda semana é semana de derrota, porque sem Deus nem tente. Você vai ser envergonhado, mais dia, menos dia, você vai ser envergonhado. Exatamente o que acontece no verso 44. Observe. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cimo do monte,
Mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até Horma. Veja o que é que acontece. Eles saem, no verso 44, para tentar subir ao cimo do monte, onde eles iriam enfrentar os inimigos. Só que nem Moisés, nem a arca da aliança, que era a presença de Deus, o símbolo, foram com eles. Ficaram no meio do arraial e foi o povo sozinho. Eles pediram a Moisés, inclusive, que Moisés agora voltasse a liderar o povo. Isso é interessante, porque no início do capítulo 14 eles disseram: vamos levantar outro capitão que nos lidere. Aí agora, quando eles estão contra Deus, ele diz: Moisés, agora tu vai ser nosso capitão. Moisés diz: eu não lidero o povo rebelde. Meu poder não emana de mim, meu poder vem do Senhor. Isso é uma prova do que é uma liderança comprometida com a palavra. Porque, irmãos, é muito tentador para os líderes da igreja fazer o que o povo quer, fazer o que a congregação quer. Vocês querem subir, vamos subir. Vocês querem parar, vamos parar. Mas a liderança dizer assim: olha, eu vou até aqui, daqui em diante é com vocês. É porque ele está dizendo: meu poder, o poder da igreja, o poder das chaves da igreja, que estão emprestadas aos presbíteros, reside na palavra. Então, porque vocês se desviaram da palavra, eu não tenho poder para abrir a chave do reino dos céus para vocês, mas de fechar a chave. O poder da igreja, como diz James Bannerman naquele livro, né, Igreja de Cristo, é meramente declaratório. Não é legislativo, porque quem faz a lei é o Senhor. A igreja só diz o que está dito na palavra. Moisés diz: eu não vou, porque eu não posso. Arrumem outro líder para vocês. Isso fala muito a respeito da liderança da igreja nos nossos dias. Porque conversando com pastores, e eu entendo que até alguns homens que têm temor a Deus, mas quando você vai conversar, e conversa entre pastores geralmente tem a ver com teologia, né? E ali na conversa realmente isso deveria ser feito assim, mas não faço não, porque lá na igreja não dá certo. Porque o povo lá da igreja não se acostuma. Eu entendo que tem coisa que realmente é mais complicada, mas às vezes é uma questão muito séria. Tem a ver, por exemplo, com a pregação, tem a ver com a administração dos sacramentos, tem a ver com um culto. E o indivíduo está dizendo que desse jeito não vai dar certo. Sabe por quê? Não é porque ele acha que está errado, não. Ele até concorda que esteja certo, mas ele diz: mas se eu colocar isso em prática, a igreja vai embora. Ou seja, indiretamente, em alguns casos, para não ser generalista nem injusto, o que o sujeito está dizendo é: se eu fizer isso, eu vou perder membro. Se eu fizer isso, não é meu poder, eu não posso, mas eu preciso fazer para não perder a liderança desse povo. Moisés diz: vocês querem fazer isso? Vão sozinhos, eu não vou. A igreja precisa orar todo dia para ter uma liderança assim: Senhor, dá-nos um líder que não faça o que a gente quer. É a oração mais contrária ao que se pensa hoje do que você possa imaginar. Não quero pastores que façam o que a gente quer, Senhor. Dá-nos pastores, presbíteros que façam o que o Senhor manda, não o que a gente quer. É aqui que está o segredo. Porque o povo vai ser disciplinado, mas não vai se perder. Porque quando você tem líder que tem coragem de dizer não faça, você pode até ser disciplinado, mas você não se perde. Agora, quando você tem liderança que vai fazendo concessão
para não lhe perder, já lhe perdeu. Então, verso 45: desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até Horma. O final do texto é: Deus executou o juízo. Ora, se no nosso país, irmãos, é difícil ver a justiça, não é difícil ver a justiça em Deus. Se a justiça do Brasil tarda, mas não falha, a justiça de Deus nem tarda, nem falha. Mas aí você fica se perguntando, né? Por que tanta iniquidade? Por que tanta liderança corrompida? Por que tanto povo rebelde? Por que Deus não faz nada? Ora, por um lado ele já tem punido, né? Basta ver a vida que os evangélicos vivem hoje, a maioria pelo menos. Maneira de pensar, de criar filhos, de interagir com a família, de pensar no trabalho. Eles pensam como o mundo, então isso já é disciplina. Mas não pense que é só isso, porque Deus vai apertar muito mais. Em relação àqueles que negam Cristo, rejeitam Cristo, que não são povo de Deus, e você diz assim: como é que esse povo cresce tanto? Como é que esse povo tem tanto poder? E Deus não vai fazer nada? Os que já morreram poderiam lhe dar um testemunho mais assertivo do que o meu, mas eu posso lhe garantir, eles já estão sofrendo na pele o juízo de Deus. Mas se você ainda tem dúvida disso, deixa eu lhe levar lá para a cruz do Calvário agora e pensar com você numa verdade. Você que acha que Deus não está vendo a impiedade e não vai fazer nada, deixa eu lhe levar para a cruz do Calvário. Ele dizer o seguinte: se é verdade que por conta do nosso pecado, Deus Pai levou o seu Filho para receber a punição do nosso pecado na cruz, ou seja, se Ele puniu o próprio Filho para nos salvar, não punirá os ímpios para os condenar? Se Deus levou seu próprio Filho para a cruz para nos salvar, Ele não vai levar os ímpios para o inferno para os condenar? Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, como em Meribá, no dia da provocação. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Eu queria convidar o presbítero André a fazer essa oração. Senhor Deus de justiça, Senhor que tem se demonstrado, Senhor, durante toda a história como um Deus justo, mas também um Deus longânimo, Senhor, em irar-se. Mais uma vez essa manhã, Senhor, escutamos a Tua voz nos exortando, mostrando através da Tua Escritura, Senhor, como o coração do povo é enganoso. Como muitas vezes, Senhor, dizemos que estamos fazendo a Tua vontade, cumprindo os Teus mandamentos, mas nós damos as interpretações aos mandamentos e tentamos cumpri-los conforme os mandamentos que criamos, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos perdoa mais uma vez hoje. Faz com que o nosso coração, Senhor, esteja deleitado em fazer a Tua vontade, não só da boca para fora, mas com toda a inteireza do nosso coração, Senhor. E que essa vontade de fazer a Tua vontade, Senhor, e se essa disposição de fazer a Tua vontade seja conforme está revelado na Escritura e não conforme aquilo que nós criamos, Senhor. Que nós não venhamos precisar de uma disciplina tão severa para que nós possamos nos arrepender, Senhor. E que aqueles, Senhor, que de alguma forma hoje continuam andando errantes pelo caminho, Senhor, que o Senhor possa, através desse escrito, dessa palavra de hoje, torná-los ao caminho reto, que é o caminho do Senhor.
Ajuda-nos também, Senhor, dando mais fé ao nosso coração, dando mais entendimento da Tua palavra, Senhor, para que nós não venhamos a ser incrédulos na prática, sabendo que fazendo a Tua vontade, Senhor, nós, assim como Josué, assim como Caleb, Senhor, sobreviveremos. Em Ti e somente em Ti nós confiamos, Senhor. Na obra do Teu Filho Jesus Cristo, aparta de nós qualquer arrogância, Senhor, de querer conquistar a salvação pelas nossas obras. É nele, no nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, aquele que fez completamente a Tua vontade, Senhor, a quem nós nos apegamos e oramos. Amém.